Oi, César. Oi, Boa Rodi, noite. boa noite, boa tarde, pessoal que está aí no Brasil. Prazer Isso imenso estar mesmo. É. aqui. Boa noite na Alemanha, né? E boa tarde no Brasil. Isso aí. Isso aí. Gente, todo mundo aí mandando muitos coraçõezinhos para o nosso super convidado de hoje, nosso expert. E eu gostaria de apresentar o César. E para quem tá, César, antes de eu te apresentar, eu vou me apresentar bem rapidinho, caso alguém, Claro. né, tenha chegado à live hoje através do seu canal. Gente, o meu nome é Rod. Eu sou brasileira, sou metade carioca, metade mineira e me mudei com toda a minha família aqui para a Alemanha no ano de 2000, quando eu tinha 17 anos. Eu moro aqui em Düsseldorf, cidade que eu amo. Eu sou docente universitária de alemão, português e linguística para futuros professores de alemão. E como eu disse agora, eu segui carreira acadêmica, eu amo o que eu faço, mas eu gostaria muito de ajudar quem tem aí, né, o desejo de vir trabalhar, vir morar na Alemanha. E daí eu pensei, bom, nada melhor do que falar com alguém que entende do assunto. E esse alguém, esse convidado é o César. Eu conheço o César pessoalmente daqui de Düsseldorf, nós éramos vizinhos e a gente vai contar para Exatamente. vocês como a gente se conheceu. Então, César, seja muito bem-vindo. Se apresente você também para a gente te conhecer um pouco melhor. E se você quiser, pode contar como a gente se conheceu. Lógico, lógico, prazer imenso. Muito obrigado, Rod. Um prazer imenso estar aqui, porque você sabe a importância que você teve aqui na minha vinda para cá. Então, isso foi muito importante. Eu vou contar aqui os detalhes. E também dizer, exato, eu também sou meio carioca e meio mineiro, porque, na Melhor verdade, combinação. é exatamente, muito boa a combinação. Eu vou dizer até que eu tenho 10% lá de Curitiba, porque é de onde eu sou natural, mas meus pais se mudaram para lá por conta do trabalho do meu pai. Depois de 4 anos, a família inteira são mineiros, mas a família inteira, eles se conheceram no Rio de Janeiro, então eu voltei para o Rio com 4 anos. Então, de fato, eu tenho sangue mineiro, mas eu morei grande parte da minha vida em Niterói e no Rio de Janeiro, então posso dizer assim. E aí, sim, então eu já me apresentando, então César Oliveira, meu nome. Eu desde 2018 eu vim para a Alemanha, eu trabalho aqui na Alemanha. Eu sou da área de TI, né, de tecnologia da informação, mais precisamente na área de segurança da informação, uma área que vem crescendo muito no mundo inteiro, né, perante tudo isso que vem acontecendo. A própria digitalização e o crescimento da digitalização trouxe uma importância muito grande para esse tema, e tem uma deficiência muito grande de profissionais no mundo inteiro. Então, pude me fazer valer aí dessa questão para poder vir para a Alemanha. E aí, desde meados de 2018 que eu vim para cá e estou trabalhando no setor, a minha empresa é no setor de energia, uma empresa alemã, mas tem presença também em muitos outros países aqui na Europa, e a sede é em Düsseldorf. E aí, já dizendo, já passando para outro ponto, né? Então, quando eu recebi a proposta de vir para cá, eu estava fora do Brasil fazendo um trabalho, eu estava trabalhando algumas semanas fora do Brasil, e esse é o meu último país que eu estava em Dubai, quando eu recebi o processo, que eu tinha passado no processo seletivo, e eu estava prestes a pegar o avião de volta para voltar para casa, e eu tinha uma urgência de responder. Eu passei no processo seletivo, mas o chefe estava dizendo assim: olha, eu preciso preparar o contrato para você o quanto antes, então você me diz se você quer morar em Düsseldorf ou se você quer morar em Hannover. Uhum. E eu me lembro exatamente como se fosse ontem, Rod. Eu entrei porque era assim, eu estava na correria antes de entrar no avião, e horas antes de entrar no avião, e quando eu parei, foi o momento que eu parei, eu entrei no avião, que eu parei e falei, cara, e agora? Nossa, eu vou para a Alemanha, agora eu preciso decidir para onde eu vou. E eu coloquei no Google e eu queria ver uma opinião de um brasileiro. Eu não queria ver nem inglês nem alemão, eu queria saber de uma opinião de alguém que fosse próximo a mim, sabe, que me entendesse. E o primeiro e o seu site estava lá, entre duas culturas, 10 motivos para se morar em Düsseldorf. E foi Oh, o site que eu entrei e eu fiquei, nossa, logo de cara eu já entrei, já vi. Não tive mais dúvida nenhuma para onde eu iria após, né, ler o seu blog e estar tão próximo, mais ainda, hein?
Mais ainda, você como uma grande fã do nosso próximo bairro de Kaiserswerth, que é um lugarzinho que é lindo, um lugar espetacular na cidade de Düsseldorf, era onde a escola dos meus filhos seria, porque eles foram para a escola internacional que era lá. Então, não só a cidade, mas você me trouxe a proximidade do lugar que eu moraria, né? Uma proximidade tão grande. Então, a partir daí já foi tipo, o valor que você entregou na hora, né? Na hora. E aí, logo depois, isso aí a gente está falando eu estou falando em meados de março, mais ou menos, de 2018, e eu, durante a Copa do Mundo, junho, eu fui, na verdade, me mudei, afinal, para lá. E onde foi que eu te conheci, né? E como foi isso também foi bastante curioso. Na sua perspectiva, então, nesse momento, a gente já pode ter falado, o momento que eu te conheci, como é que foi isso? Gente, antes de eu contar quantos coraçõezinhos isso merece, gente, eu fico emocionada porque tá aqui um pai de família, né, que veio com a esposa e 2 filhos para a Alemanha e ele decidiu vir para Düsseldorf porque ele leu no meu blog 10 motivos para morar em Düsseldorf. Gente, olha que coisa mais emocionante para mim, né, como blogueira. E para te contar, César, de como, né, para contar para a galera aí quando a gente se conheceu, gente, quem me segue ou quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto, mineira, gosto de bater papo, né? Então, se eu escuto brasileiro falando à minha volta, eu vou lá, eu digo oi e tal. E eu estava fazendo uma caminhada, era verão, né? Um dia lindo, domingo lindo de verão. E eu estava fazendo a minha caminhada diária às margens do Rio Reno, perto da minha casa. E eu escutei o César falando ao telefone em português, né? Provavelmente com a sua família no Brasil. E daí eu acho que eu falei alguma coisa, tipo, me meti na conversa e falei, tipo, abraços para o Brasil, né? E continuei caminhando. Isso na ida, quando eu voltei no meu trajeto da caminhada, você ainda estava lá, e daí a gente começou a conversar, não foi isso? E foi aí que, porque eu me meti na Foi, sua conversa e mandei lá um abraço para o foi. Brasil e tal, a gente se conheceu pessoalmente ali. Foi, exatamente. Então, a gente já morava muito pertinho, né? Então, na verdade foi logo assim que eu cheguei, porque esse momento era tipo um pós-jogo do jogo do Brasil na Copa, Sim, antes do jogo da Bélgica, e eu tava falando com uns amigos, tipo, fazendo uma live assim com os amigos. E aí eu tava com a camisa do Brasil, inclusive, né? E sim, falando em verdade. português, então foi bem curioso. Eu tava ali ainda, naquela prainha do Reno, né? Logo ali na nossa prainha do Reno. E quando a gente se conheceu, eu te falei, nossa, Rodi, já te conheci aqui, nossa, muito obrigado. E logo ali eu já dividi com você a importância do trabalho, né, a importância de você colocar isso entre duas culturas, e é muito próximo também um pouco, né, da nossa missão, porque a nossa missão, a gente resolveu também criar aqui o Alemanha Express para mostrar para os brasileiros que a Alemanha é possível e de que a Alemanha é muito próxima do Brasil, muito mais próxima do que as pessoas entendem ou possam imaginar. Então, até despertar mesmo o desejo de que quem quer sair do Brasil, quem já decidiu por isso e quer ir para o Canadá, ou para Portugal, para os Estados Unidos, que são, ou Irlanda, que são lugares assim bem populares, né, onde os brasileiros saírem, para que também pensem na Alemanha, que de fato, porque existe uma barreira muito grande, né, quando se fala de Alemanha, e você faz esse trabalho muito bem feito no sentido de aproximar essas culturas. Então, e você agrega esse valor, e agregou para mim naquele momento, né, de poder decidir até o lugar especificamente, a cidade. E a gente também fala muito disso, porque existe um pouco do que o alemão é preconceituoso, que o alemão é chato, que o alemão é ranzinza, ou porque a língua é impossível de aprender, ou até porque às vezes o mercado de trabalho é impossível de você acessar pela eficiência alemã, né, do Made in Germany, que tem aquele stamp, né, de ser uma powerhouse, de ser um lugar incrível e que o brasileiro não teria espaço. Não, não é isso. Então, nosso trabalho é justamente nesse sentido, de mostrar que sim, é possível e também de estreitar esse relacionamento e de despertar esse desejo, porque eu acredito muito, eu adoro esse país, eu tenho muito menos tempo que você, né? Eu vou completar ainda aí 3 anos, mas é um prazer muito grande fazer esse trabalho, porque ao fazer esse trabalho, eu estou de fato
A nossa missão, de fato, é agregar valor para o país. Sabe por quê? Porque o país precisa, Rony. O país precisa muito de profissionais qualificados e do estrangeiro. Todos os anos, digamos, a pirâmide etária na Europa, todo mundo sabe que é a inversa em relação ao Brasil, né? Ou seja, tem muito mais gente idosa do que gente jovem. Então, o que acontece é que todos os anos, digamos, as pessoas elas se aposentam muito mais rápido, muito mais gente se aposenta do que se formam novos profissionais. E principalmente nas áreas que tem mais demanda. Então, existe uma necessidade muito grande. O governo alemão, ao longo dos anos, tem flexibilizado muito a questão dos imigrantes qualificados para entrar no país. Então, a gente falou, não, agora é o momento da gente entrar nesse mercado aí e ajudar o povo, nosso pessoal do brasileiro, a entender melhor a Alemanha e o mercado de trabalho. Gente, perfeito, né? Eu falo muito de questões culturais, né? De questões de até mesmo de relacionamento amoroso com o alemão, quais são os desafios, as alegrias e desafios nossos de cada dia. E realmente essa parte do mercado de trabalho é algo que eu não tenho experiência, né? Como eu disse, pelo fato de eu estar dentro do meio acadêmico. Então, eu tenho certeza, gente, para todo mundo que está aqui hoje, eu tenho certeza de que o bate-papo aqui com o César vai agregar e muito. E a ideia, o César, né, o que nós queremos e o César quer muito passar é realmente, né, César, se eu te entendi bem, que a Alemanha precisa de profissionais qualificados e sim, a Alemanha precisa de profissionais brasileiros qualificados, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Eu vejo muito, Rod, porque eu trabalho com profissionais aí do mundo inteiro e eu vejo que o brasileiro ele tem uma facilidade, uma adaptação muito fácil aqui na Alemanha, para ser sincero. E eu fiquei muito surpreendido positivamente de como que a cultura é próxima, e não tão distante assim, como você pode imaginar. Sei lá, um exemplo muito fácil da gente falar isso, e até da região, né, que você mora e que eu vim morar, o carnaval em Düsseldorf. Tem carnaval em Düsseldorf. Então, as pessoas não conseguem entender em que nível que é isso, em que nível de importância que isso tem para a cultura local, né? Então, só um exemplo muito pequeno, vamos falar assim, mas que dá o tom da proximidade dessas culturas. Lógico, são diferentes, sim. Sim. Vamos falar de várias diferenças, lógico que são. Mas, por exemplo, comparando com a cultura de um oriental, um chinês ou um indiano, por exemplo, nós estamos muito mais próximos, né, culturalmente falando. Então, eu conheço muitos brasileiros aqui e todos foram muito bem. Tem até alguns aqui já conectados aí na nossa live. Que bacana. Então, ó, eu li, gente, eu vou ler para vocês algo que eu tirei aqui da página de vocês, do Alemanha Express. Né? E olha só, se você tem, digamos que, né, muita gente no Brasil é descendente de alemães, né, e tem ou de outras culturas, né, europeias, e às vezes tem o passaporte, né? Mas se esse não é o seu caso, né, na página do Alemanha Express a gente acha o seguinte: se você tem vontade de vir para a Alemanha e pensa, mas eu não falo alemão, por que me contratariam? Eu não tenho cidadania europeia nem visto de trabalho, como é que eu vou fazer? Será que eu vou sofrer algum preconceito por ser imigrante, né, dentro do meu ambiente de trabalho? E se eu não me adaptar à cultura, né? Então, e se eu me mudar e não der certo? São todos, né, são aspectos que realmente a gente deve, né, pensar antes e refletir, pesquisar. E eu quero conversar com você agora, César, né, você lista aí todos esses argumentos e diz, bom, a nossa missão é mostrar para os brasileiros profissionais, né, qualificados que sim, há mercado para profissionais brasileiros na Alemanha. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, que com certeza interessa a muita gente que está assistindo a gente aqui, quais são as áreas que você diria que mais tem demanda, mais tem vagas para profissionais brasileiros aí qualificados? Quais são as áreas? Sim, verdade. Isso é importante a gente frisar, porque, de fato, tem algumas áreas, elas têm uma demanda maior, né? E essas áreas, acontece uma flexibilização maior para que profissionais estrangeiros venham, até a parte da lei de imigração mesmo. Então, essas áreas são as áreas
principalmente, número um, as áreas técnicas. Né? Uhum. As áreas, por exemplo, a minha área de TI é uma área que demanda muito, principalmente agora. Esse momento é um momento muito importante, onde as empresas tiveram que correr atrás da digitalização, né? Então, tendo que refazer toda a sua estratégia, digamos, digital para conseguir viver e sobreviver e viver e ainda fazer negócio no mundo atual que a gente vive. Então, realmente a área de TI é muito forte, todas as áreas de engenharia, apesar da Alemanha ser reconhecidamente uma área referência na engenharia e tem excelentes escolas naturalmente, ainda existe uma demanda muito grande em todos os tipos de engenharia, desde produção a civil, elétrica, eletrônica, todas as áreas de engenharia. Existe um movimento muito grande, de uma inovação muito grande na Alemanha nesse momento, Rod, onde, por exemplo, vou te dar só um exemplo, na área da aviação, as principais empresas que estão ganhando hoje a parte de, a gente chama de VTOL, né? São os drones que vão fazer tipo um trabalho de táxi aéreos, fazer é como se fosse o Uber dos ares. Eles vão sair de um ponto A para o ponto B de uma forma muito mais rápida de que um helicóptero e muito mais barata que um helicóptero, vamos falar assim, e vai ser que nem um Uber. Então, a gente tem aqui na Alemanha, a gente tem duas empresas das 5 principais que estão dominando nesse momento esse mercado, que estão aí contratando, inclusive, muito, né, contratando vários profissionais, entre eles, inclusive, brasileiros, que fazem parte dessa como é que eu vou dizer, da frente de trabalho. Então, só para dar algum exemplo. Então, também as áreas de engenharia, as áreas, por exemplo, inclusive de arquitetura também tem, toda a parte técnica, a parte de geotecnia, biotecnologia, todas essas áreas técnicas também são muito, digamos, muito fortes nesse momento, assim como a parte de medicina. Mesmo antes do mundo estar passando pelo que está passando atualmente, já era uma demanda muito grande, né? Toda a parte dentro da área médica, tanto para enfermagem quanto para a área médica mesmo. Então, existe uma grande demanda nesse sentido. Então, essas são as áreas principais. Aí a gente recebe muito ponto assim, do tipo, não, eu não sou da área de TI, eu sou da área financeira, né? Eu sou da área de supply chain, eu sou da área de logística, eu sou da área de... Também tem, naturalmente, só que essas são as áreas que têm mais demanda, né? E para isso, por exemplo, na área de TI, a lei de 2020, que foi 1º de março de 2020, ela diz que agora, nesse momento, você não precisa nem ter uma graduação na área de TI, porque tem muita gente que migra para a área de TI sem ter graduação, especificamente ter feito faculdade, né? Então, sei lá, ou eu fiz engenharia, ou eu fiz arquitetura, mudei por algum motivo para TI no meio do caminho. Você não precisa mais comprovar que você tem até a graduação numa determinada área para poder vir e ganhar o visto. Então, só para te dar um exemplo, outro exemplo que é muito importante as empresas não precisam mais comprovar que tentaram contratar um alemão para essa vaga. Então, ela já pode publicar a vaga externamente, todos os candidatos internacionais podem já imediatamente participar do mesmo nível que um alemão, para as áreas que têm muita demanda. Então, você já vê como, né, o país está se preparando e está fazendo com que, como é que eu vou dizer, com que, dando possibilidades no mercado para que isso de fato aconteça. Né? Para as outras áreas também é possível. Assim como eu falei, ainda é possível. A gente fez um vídeo especificamente falando, eu quero trabalhar na Alemanha, como e por onde começar, que dá todas as dicas de como a pessoa pode, quem não tem muito certo, quem não está nessa lista das áreas que são as principais, como eu posso descobrir se eu tenho né, chance de vir para a Alemanha. Então, é seguir esse passo a passo aí, que você vai você próprio fazer a sua pesquisa e conseguir tirar a sua própria conclusão. Gente, olha só que bacana. Então, alguém que acabou de perguntar aqui, César, então não faz mais tanta diferença ter cidadania europeia? Verdade, nossa, excelente pergunta. Né? Porque, como você mesmo falou, aí você leu na nossa página, eu também não tenho cidadania europeia, eu também não falava alemão, eu também
né? A realidade que você leu aí, Rod, é justamente isso. A gente colocou o que a gente mesmo pensou antes de vir para cá, né? E o que a maioria vai pensar. Então, sim, cidadania europeia, ela ajuda em que sentido a cidadania europeia ela ajuda? Quando você tem a cidadania europeia, você não precisa ficar, digamos, seguindo regras que podem mudar, certo? Essas regras, até porque isso a gente nem fala muito sobre a parte burocrática, Rod, porque a própria embaixada não gosta muito que a gente fale sobre isso, porque não é nossa competência, né? Até porque isso muda cada ano. Pode ser que a lei mude completamente amanhã, né? Então, a cidadania europeia, o que ela facilita? Ela facilita que você já tenha acesso ao mercado e não fica dependendo de regras que podem mudar ao longo do tempo, né? E também a cidadania europeia ela facilita em uma outra situação, é quando você está muito decidido que você quer vir para a Alemanha e você, por exemplo, quer iniciar um processo que seria difícil você obter um visto. Vou te dar aqui um exemplo. A quantidade de Ausbildung que a gente tem aqui na Alemanha é inacreditável, né? É sensacional. O Ausbildung, para quem não sabe, é um curso técnico onde ele não é um bacharel, mas ele é um curso técnico onde você faz esse curso e dependendo do curso que você faz, você recebe para fazer o curso. E você também já faz um duales estudo, como se fosse um duales, você já trabalha dentro da empresa. Então é muito difícil que uma pessoa sem cidadania europeia consiga competir, porque não vão te dar um visto para um Ausbildung específico. Mas aí, se você tem a cidadania europeia, você consegue abrir mais o leque, sim, de algumas opções que você poderia, tipo, começar inclusive o estudo e a sua carreira na Alemanha, né? Então isso facilita de fato, sim. Mas quando você já tem uma experiência comprovada, já tem anos de trabalho e você está competindo, realmente nesse caso não faz tanta diferença. E essa é a boa notícia, né, César, que nós queremos dar hoje, né, para todo mundo que tem vontade de vir e que sabe, mas gente, né, que diz, né, que achava até hoje, até começar a assistir a nossa live, que não tinha chance nenhuma. E a boa notícia é, se você tem uma boa qualificação e tem aí já experiência no mercado de trabalho do Brasil, né, você tem a chance, sim, de encontrar um trabalho aqui na Alemanha. E, César, a próxima pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Então, nós demos essa boa notícia, né, a chance, né, há aí mercado de trabalho para profissionais brasileiros também. E daí, onde que a profissional pode procurar? Gente, anota aí essa super dica que ele vai dar, ou as dicas. Onde Sim. procurar? Por onde começar? Sim, de fato, por onde começar? Naturalmente, a gente já fala logo de cara que a maior rede social de mercado de trabalho é o LinkedIn, né? Então, o LinkedIn foi como eu vim para cá. Então, a vaga foi publicada via LinkedIn, fiz todo o meu processo pelo LinkedIn. Então, eu vim através de uma vaga publicada no LinkedIn. Então, isso é importante frisar. E não dá para tirar o LinkedIn da linha de frente. Então, esse é o primeiro trabalho que todo mundo tem que ter. E para isso, tem que se atentar ao perfil que você tem lá. Tem que ter um perfil atrativo, tem que ter um perfil atualizado, né? Tem que ter um perfil de acordo com o mercado de trabalho da Alemanha. Então, isso é importante de você mostrar suas qualificações dentro do seu perfil lá no LinkedIn, não ter um LinkedIn por si só, né, desatualizado. Agora, muita gente não sabe, Rod, que tem o Xing. O Xing é o LinkedIn alemão, vamos falar assim. Né? Só um minutinho, César. Se escreve, gente, para quem não conhece, é X-I-N-G. Tá bom? Exatamente. Isso, Xing, X-I-N-G. Exatamente. Então, lá, principalmente se você fala alemão, é obrigatório, porque lá tem mais usuários alemães na rede do Xing do que no próprio LinkedIn. O LinkedIn tem crescido bastante aqui na Alemanha, mas o Xing ainda é maior. E as vagas que são da língua no idioma alemão estão lá, no Xing, lá que você tem que estar, lá que você tem que manter o seu perfil atualizado. Fora esses dois, a gente tem diversos outros sites, mas eu gostaria só de ressaltar também, tem o Stepstone,
Uhum. que é alemão, é muito forte aqui. Também o Indeed, né? O Uhum. INDEED, que Uhum. também tem algumas vagas que só estão lá nesses dois, mas eu digo que com esses quatro você já está 99% coberto aqui das vagas da Alemanha. Tá Com esse... totalmente por dentro das vagas aí em aberto, né? Exatamente. Aí resta você fazer a sua pesquisa, né? Entender os seus pontos fortes. A Alemanha, Rod, a Alemanha é um lugar que ela é um país que ama você ser o especialista. Uhum. Você, inclusive, o especialista vem de especial, né? Uhum. Então, Adorei. vem de especial. Se Diga. você entender dentro da sua carreira, dentro do seu perfil, entender que você é especial em alguma coisa, é ali que você tem que focar as suas forças. Porque eu vejo muita gente, tipo, colocando um perfil muito genérico, Uhum. sabe? Tentando querer, para poder abrir muitas portas. Uhum. Só que aqui na Alemanha não é assim. A Alemanha você vai se dar bem se você tiver um perfil muito especialista. E quanto mais especialista você for, mais chance você vai ter. E aí, você usar essa palavra-chave na sua pesquisa da sua especialidade vai fazer toda a diferença. Então, Uhum. isso é um ponto muito importante de ressaltar aqui do mercado alemão para o resto do mundo, vamos falar assim, né? Aham. Não, adorei aí essa conexão aí, né, de especialistas, quer dizer que você é especial, né, e você tem aí o seu ponto forte, gente, que, né, e para achar aquela vaga que tá, eu lembro que quando eu achei a minha vaga atual agora na universidade, que eu tô já há 4 anos e meio, César, eu olhei para aquela, né, para aquela vaga e eu pensei assim, cara, só tá faltando o meu nome ali em cima, sou Ah, eu, sabe? isso! É Tipo, muito sou eu isso. chego, dá vontade de falar, gente, essa aqui sou eu, é muito a minha especialidade. Eu sou especial justamente nisso, sabe? Exatamente esse é o ponto, Rod, exatamente esse é o ponto. E é por isso que a gente faz esse trabalho, para as pessoas. E também, a gente recebe muita pergunta, tipo, eu tenho, esse é meu perfil, eu tenho chance. Uhum. Eu não consigo avaliar o mercado Não. todo e todas as especialidades. Eu quero que o que a gente faz aqui é mostrar, ensinar as pessoas a chegarem a essa conclusão. Uhum. E que bom é, se Deus quiser que tenha esse mesmo sentimento, mas é isso que a gente escuta aqui de feedback. Eu já vejo, a gente escuta aqui feedback do tipo, sei lá, vamos pegar aqui um perfil de supply chain, que, cara, nunca imaginei vir para a Alemanha, você está falando isso e eu fiz a pesquisa do jeito que você está falando e eu estou aqui, assim, abismado a quantidade de vagas que eu estou vendo Que bacana. num perfil que tipo, é um trabalho que eu já fiz, inclusive já trabalhei em empresas alemãs, tipo DHL, no Brasil, então, e a pessoa nunca tinha pensado em vir para a Alemanha antes, então exatamente esse é exatamente essa, digamos, essa percepção que você teve é o que a gente quer despertar que as pessoas façam e também Uhum. tenho, né? Não vai Sim. ser todo mundo que vai chegar nessa conclusão, certamente, mas muita gente vai chegar e vai se surpreender. Duas perguntas que apareceram aqui, César, que eu gostaria de fazer é a seguinte: sim, tem também vagas ali em inglês, foi uma das perguntas, ou só em alemão, você sabe? O Xing também tem em inglês, mas é raro. Aham. Se você está procurando, se você está procurando vagas na Alemanha e você não fala alemão ainda, vamos frisar o ainda, né? Porque o idioma é muito importante que você se desenvolva no idioma e você aprenda. Eu costumo dizer que é um presente, Rod, Sim. porque quando a gente não pensa na Alemanha, mas vem para a Alemanha, primeiro, eu particularmente falo que eu vim para cá para poder me desafiar a minha família, né, para poder sair da zona de conforto. Uhum. E isso é uma coisa que te dá, que ninguém tira de você pro resto da sua vida. Tudo aquilo que você passou e todos os desafios que você vivenciou aqui quando você chegou, aquilo te fez uma pessoa muito mais forte, te fez aquilo que Uhum. você é hoje, te fez aquilo que, né? Então, eu costumo dizer isso. Então, venham para a Alemanha com uma cabeça aberta de que vocês vão cair dentro desse idioma que não é fácil, não é simples, que você vai passar por perrengue, sim, mas que isso é muito importante que você tenha essa cabeça muito aberta. Mas a gente também fala, Rod, que de fato tem oportunidades sem ser alemão. Por exemplo, no meu trabalho,
é uma empresa alemã, mas a língua interna oficial é inglês, assim como a Aline também é inglês. Uhum. Então, de fato, até porque as empresas alemãs elas são muito internacionais, né? O país dos maiores exportadores do mundo, um país que tem um superávit maior do que, ou seja, exporta mais do que importa, então um país que faz dinheiro exportando, naturalmente ele tem dentro das empresas uma organização que fala uma língua internacional, que é o próprio inglês. Então, tem sim, agora, as vagas em inglês são 5% do total de todas as vagas. Se você fala alemão, você tem outros 95% de oportunidades e de, né, para você migrar. Agora, para você chegar aqui, e você pode aprender aqui, você tem esses 5% de chance. Né? Então, no Xing tem também, mas são menos. Então, a dica que a gente dá para quem está procurando vagas apenas em inglês e não fala alemão ainda, você pode procurar um Stepstone, que no Stepstone tem um checkbox na lateral esquerda que você tem a língua. Então, você pode colocar as vagas que são só em inglês, que estão publicadas em inglês, que chances são ainda dessas vagas serem também internamente na língua inglesa apenas. Né? Então, você pode iniciar a sua carreira na Alemanha por esse tipo de vaga. Xing tem, são menos, melhor o Stepstone, melhor o próprio LinkedIn. Uhum. Então, gente, resumindo, né, César, sabe que eu sou professora, eu adoro resumir, né? Vamos, antes de continuar aí com o bate-papo, gente, o que o César, né, tá contando pra gente. É possível, sim, você vir trabalhar na Alemanha só falando inglês dentro de uma área muito específica, principalmente nas áreas técnicas. A linguagem oficial ali de trabalho, né, a língua oficial, o idioma, realmente é o inglês. Nós não estamos dizendo que você deve vir para a Alemanha e ficar, né, focado somente no inglês. Venha para a Alemanha, né, como o César estava falando, 5% das vagas estão em inglês, já é algo, né, que vai te abrir aí, né, as portas para vir. E eu, como professora de alemão, eu super concordo com essa opinião. Venha, mas não venha apenas com a mente focada em vou só com inglês, não quero nem ter contato com alemão, porque você vai estar perdendo uma super chance de evoluir, né? Como pessoa, como família. Então, venha. Eu sei, por contato com amigos, César, que tem até empresas que pagam aula de alemão para os funcionários, não é Sim, isso? com Tem gente que certeza. vai lá Meu na caso. empresa toda semana, dá aula e a empresa paga as aulas, não é Meu isso? caso, meu caso é esse. No meu caso, Então, exatamente isso. Meu chefe ainda falou, quando ele me mandou a proposta, eu tinha que responder duas coisas. Se eu estava interessado e se eu estava engajado em aprender o idioma. E a segunda era se eu ia morar em Düsseldorf ou em Hannover. Então, certamente, e as empresas, sim, elas têm um programa grande de poder, assim, dar uma aula, e assim como é o meu caso também. A empresa tem diversos modelos que você pode fazer para aprender o idioma. Tem tanto aplicativos como o Rosetta Stone, tem tanto aulas one-to-one ou aulas em grupo. uhum. E aí depende do modelo, depende da situação de cada um, depende do departamento, mas certamente. Muito Esse, bom. Né? E você aprendendo alemão, né? Com o tempo você vai estar abrindo mais portas, né? Para você também no futuro, né? Caso você queira mudar, né? De empresa mais tarde. Outra pergunta, César, que tem a ver agora com esse ponto que foi feita alguém que tem o bacharelado no Brasil tem chance também de aplicar ou depende, né, que tenha mais, já tem aí alguns anos de experiência no mercado de trabalho? Alguém que está aí saindo da Uhum. universidade tem chance ou deve trabalhar um pouco antes de tentar vir? Ah, se você, aí a gente volta naquela questão da cidadania um pouco. Para quem está aplicando diretamente do Brasil sem cidadania, se você tem experiência, você tem como comprovar a experiência, isso a Alemanha está procurando. Então é muito mais fácil de você conseguir o visto. Se não é esse o seu caso e você não tem cidadania, você ainda pode tentar aplicar, porque na Alemanha eu não conheço outro país onde tem a universidade tão próxima das empresas. Né? Esse é um modelo que a gente tem o Duales Studium, por exemplo, onde você faz um mestrado e trabalha durante o seu mestrado. Né? Então, a chance do profissional ele vir sem muita experiência é ele vir pela universidade. Então, ele vai aplicar para a universidade, que recebe muitos brasileiros, inclusive, tem muitas aqui, o site
da DAAD.de. Esse aí, para quem é da área acadêmica, tem que Isso. devorar esse site, porque lá tem muitas oportunidades, inclusive para mestrado para estrangeiros. E aí o que vai acontecer? Você vai aplicar primeiro para o mestrado, por exemplo, se for o caso do mestrado que a gente está falando aqui, e aí depois, uma vez já aplicado no mestrado, você pode aplicar para as vagas de dual study dentro das empresas, que são muitas. A minha empresa hoje tem muitas vagas de duales, tanto para mestrado quanto para bacharelado também, né, de prático. Então, existe uma proximidade muito grande dentro dessas áreas. A cidadania europeia facilita porque você pode simplesmente vir morar e correr atrás aqui e estar mais próximo disso, mas se você não tem a cidadania europeia, então para os digamos, resumindo, como você falou, para os recém-formados, eu iria direto na universidade, se eu sou recém-formado, para começar um mestrado através do DAAD.de, ou se não, eu ganho experiência antes no Brasil ou qualquer outro país que seja, para poder aplicar para a Alemanha, porque aí eu vou dizer que uns 5 anos de experiência são suficientes para você conseguir o seu visto e vir para cá, para a Alemanha, de acordo com o seu currículo, a sua experiência, seu processo seletivo. Bacana. E uma outra pergunta, César, que apareceu ali agora há pouco, foi a seguinte: alguém com mais ou menos na idade de 40 anos, né? Quem aí já está com seus 40 ou 50 anos, ou até mesmo já pai de família como você, o que que você dá aí de dicas? Tem alguma, né, na hora das empresas procurarem, né, aí a pessoa, o profissional certo para determinada vaga, eles olham muito a questão de idade, isso pode influenciar, e se é o caso, de que maneira? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito também, de fato, mas a resposta é muito positiva. Não existe nenhum tipo de questão relacionada à idade. Eu mesmo. Hoje eu tenho 44, então eu vim para cá 41, né, fazendo as contas aqui na matemática, e não tem problema nenhum em relação a isso. A única ressalva que eu vou colocar é que a partir dos 45 anos, quando você vai tirar o visto, o que acontece é que eles fazem uma conta reversa, no sentido, por conta do modelo de aposentadoria, né? Então, existe uma conta reversa que vai impactar no salário que você vai ter que ter. Ou seja, a partir dos 45, começa a ter uma tabelinha de um salário mínimo que você precisa ter para conseguir ganhar o visto. Mas, sinceramente, eu não vejo problema nenhum. Não são valores altos, não. São valores super atingíveis para essa faixa etária e com a experiência que uma pessoa nessa idade vai ter. E dentro dos processos seletivos que eu tive a chance de contratar 2 vezes aqui, Rod, no processo. Eu vi isso na minha frente, muito claro, sabe? Tipo, profissionais, eu entrevistei um profissional, ele tinha 57 anos, né? Era até o contrário, tipo, o cara era tão experiente, o cara era tão bom, que isso, né, gera aquele senso de que o cara está super qualificado para aquela vaga, né? E aí as pessoas ficam preocupadas em contratar, porque aqui na Alemanha as pessoas ficam no trabalho muito mais tempo do que no Brasil, né? E por isso o cuidado na sua aplicação. Isso também é uma outra dica muito importante, abrir esse parênteses aqui, é que não adianta você sair aplicando para tudo quanto é vaga que você vê, porque as pessoas ficam muito tempo nas empresas, elas querem sentir que você entendeu a empresa, que você conhece a empresa, que você está engajado naquilo que é a missão delas, sabe? Outro dia eu estava conversando com um seguidor e ele falou que estava aplicando enquanto passeava com o filho, o bebezinho na rua, ele saía aplicando, tipo, no Easy Apply do LinkedIn, né? Não vai dar certo. Ele aplicou 20 vezes, não foi chamado para nada. Você precisa fazer uma cover letter decente, né? Que é uma carta de apresentação, mostrando, se apresentando. Então, isso vai fazer toda a diferença. Não vai ser a idade, não, nenhum tipo de preconceito nesse sentido vai te barrar, né? Se você for profissional que nem você citou, Rod, que você viu a vaga e você viu o seu nome lá, nada vai te barrar de você ser contratado nesse sentido, nem idade, nem se você não tem cidadania, nem se você não fala alemão ainda, né? Se for o caso, se não tiver esse pré-requisito. Idade não certamente não vai ser uma barreira. E assim, César, né, digamos que né, a profissional brasileira aí aplicou para a vaga, foi chamado, né? Foi chamada
E tá lá na entrevista de emprego, eu lembro que quando eu cheguei para essa minha entrevista, né, mesmo sendo no mundo acadêmico, eu cheguei assim, aqui estou eu e essa vaga é minha e eu estou aqui, né, para mostrar isso para vocês. E eu lembro que o meu chefe agora, ele olhava, eram umas 5 ou 6 pessoas na comissão, e o meu chefe, ele não conseguia nem esconder que ele estava, porque ele olhava para mim e ele só fazia assim. Tipo, ele, meu Deus, porque eu tive que preparar umas aulas, modelo e tal, e levar, e daí ele olhava para aquilo e ele só falava, é isso, é isso. Ele não conseguia nem esconder, né? Então, assim, quando você achar, né, é melhor, né, o que você está passando, César, é melhor, então, ter também aí a convicção de qual é a especialidade, né, no que eu sou especial. Eu sempre falo, eu sei que eu não sei muita coisa, gente, nesse mundo, mas eu sei o que eu sei, sabe? E daí eu fui procurar as vagas Exatamente. ali naquele nicho, sabe? E tô ali até hoje, né? E não quero sair. E assim, então você vai chegar lá na vaga, né? Nessa entrevista de emprego, e você vai, tipo assim, você vai mostrar, você vai estar brilhando, mostrando eu sou a pessoa que vocês precisam, né? E tanto é que na vaga, nessa minha entrevista, hoje em dia, né, eu fiquei sabendo, minha chefe me contou que eram mais de 80 candidatos para aquela vaga, sabe? E eu Nossa. cheguei lá, acho que tão assim, gente, a vaga é minha, dá licença que eu consegui a vaga. Né? Mas por quê? Porque eu mostrei realmente essa é a minha especialidade e eu sou a melhor pessoa, né, que vocês, melhor profissional que vocês poderiam ter para isso. Então é chegar também, mas o quê? Fui estudar todo o perfil do instituto onde eu ia trabalhar, né, os projetos, no que eu ia poder agregar, né? Já fui já com ideias de aula, já montei um plano de aulas, né? Então você tem que chegar totalmente preparado também, né? E não tipo assim, ai, vamos ver no que vai dar, né? Quem sabe? E isso os alemães, isso conta muito, né, para os alemães. Nossa, falou muito. Você falou, eu acho que precisei mais falar, mas você falou exatamente tudo, né? Esse que eu falei, assim, já fazendo o link que eu tinha falado antes, as pessoas elas saem aplicando, dando tipo apply, 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 né? Next, next, next. E não pensam, eu fazia, eu tinha, das entrevistas que eu ia participar, eu tinha um perfil, eu tinha uma apresentação, eu criava um PPT com Uhum. todo mundo, com os profissionais que iam me entrevistar, tanto da área de RH, tanto com o hiring manager, do perfil profissional daquele ali, de toda a parte pública que aquele profissional participou, das entrevistas que eles deram e estão publicamente aí, do tipo, tentando entender qual é a mente, né, qual é a linha de pensamento daquele profissional, Uhum. tentando entender, fazer um matching daquilo com a empresa, o que a empresa está buscando, entendendo qual é o plano de trabalho, qual é a estratégia, qual é a visão. E Isso. aí, a partir daí, você faz o seguinte, quem sou eu? Né? Quem sou Uhum. eu e qual a minha especialidade e como que eu vou resolver esse problema? Porque Sim, se alguém está contratando, abrindo uma vaga, custa caro sim. abrir uma vaga, custa 900 euros para você abrir uma vaga lá no Stepstone, ou mais de 1.000 para você abrir uma vaga no LinkedIn. Não é? As empresas não vão abrir vaga porque vamos checar o mercado, não. A empresa tem uma vaga aberta, existe um problema a ser resolvido. Uhum. Então, se você entender, dentro do contexto das pessoas, né, dentro do contexto, como eu já falei, dentro do contexto da organização em si, daquela empresa, e como você, dentro daquele contexto, você vai resolver o problema da empresa, é ali que você vai trabalhar na sua cover letter, porque a Isso. cover letter é que vai te trazer para a entrevista, né? Se você não fizer a cover letter, nem vão te chamar para entrevista. Se você não tiver um currículo bem feito também, do formato alemão, não vão te chamar para entrevista. Então, você tem que Uhum. fazer o básico do que é o formato alemão. E ali na entrevista, você falou uma coisa importantíssima, Rod. Você tem que mostrar uma autoconfiança. Sim. Né? Você tem que chegar, você tem que chegar. Você tem que Chegar mostrar para chegando. chegar chegando. E aí, uma dica que eu aprendi, não só nos processos que eu participei, mas entrevistando pessoas também, inclusive brasileiros, com Uhum. um grupo, com recrutadores alemães. Eles não gostam, o alemão não gosta, inclusive eles até se comparam aos americanos nesse sentido, né? Porque o americano chega e quer falar, eu fiz isso, é o melhor projeto do mundo. É, Uhum. eles tipo, enchem muita boca para falar. O alemão, ele não gosta muito, ele gosta que você seja muito objetivo, muito claro, com resultados, né? Isso.
com que você, o resultado que você apresentou, mas de uma forma muito clara, objetiva, sem ficar Enchendo linguiça. enchendo linguiça para dar a volta. Tem que ser muito objetivo e claro. E Fatos. sem falar, e com fatos, e sem falar, não, eu participei do maior projeto do mundo, da história, do... Não é assim. Então, você tem que mostrar, de fato, você tem que mostrar uma autoridade naquilo que você está falando, que você entendeu, mas de uma forma muito objetiva e clara em relação ao resultado, sem querer, como é que eu vou dizer, encher muito a bola, né? De uma forma muito objetiva e clara, e aí você vai alcançar esses objetivos. De outra maneira, eles vão achar que você está, digamos, você está enchendo muita linguiça, que você não entendeu de fato o que a gente está falando, você não vai demonstrar resultado. Eu me lembro, o primeiro brasileiro que eu fui entrevistar, a gente começou a entrevista e a primeira pergunta do recrutador, aí a primeira fase da entrevista, recrutador, ele falou, mas por que você acha que você tem a ver com essa vaga? Que você vai agregar valor nessa vaga? Aí o cara falou assim, eu acabei de terminar um curso em Harvard, que era exatamente isso. Aí o recrutador falou, cara, como assim? Né? Ele olhou para minha cara e falou assim, cara, como assim, né? Já começou errado, né? Já começou errado. Uma outro detalhe, do nível de detalhe uma outra aqui, informação para dividir aqui com a nossa live, você não pode cometer erros, né, nesse momento. Né? Por exemplo, vou te dar aqui um outro exemplo. Um profissional da Polônia, ele escreveu na cover letter dele dizendo que ele estava muito feliz em aplicar para a Holanda. Cara, Rod, o cara era excelente, mas o currículo do cara era excelente, ele era muito bom, o cara era muito bom. E eu tive que convencer o recrutador a não descartar. Por causa desse erro. Por causa desse erro. O cara da Polônia estava procurando vagas na Alemanha e na Holanda. Só que ele fez um copy and paste, né? De alguma forma, né? Ele copiou errado, esqueceu. Não... E aí, o que aconteceu, Rony? Esse cara eu queria contratá-lo, mas no final a gente entrou na roda Ele foi muito bem nas entrevistas, ele participou, mas no final, na hora de votar para quem seria, o RH votou contra, o meu chefe votou contra, por causa disso, porque estava muito, para quem entrou na vaga, estava muito próximo, sabe? Tava, tipo assim, e eu queria ele, e eu fui voto vencido porque o cara errou na cover letter, num detalhe, né, que ele estava, de fato, da Polônia procurando vagas na Holanda e na Alemanha, e isso foi o que não deu custou ali a vaga, custou, né, a vaga dele para ele. Né? Então, mais uma aqui, uma dica que é difícil a gente aqui numa live, muita coisa, muito detalhe, né, para a gente poder dividir. E acho que eu estou tentando pegar uns parênteses aí para dar umas dicas para que seja valioso cada vez. A mensagem que você, né, passou agora, gente, para todos nós foi: estude, né, sobre a empresa em questão, vai a fundo, né, tente entender os projetos que estão lá, né, vai pesquisar, chega lá bem informado e antes de enviar, né, a sua documentação, vai e pede alguém para ler, né, deixa ali, né, a gente... o que eu também gosto muito de fazer terminou o texto, deixa parado ali 1, 2 dias, aí você vai, né, pegar de novo para ler. Então, se tem um erro assim, você vai achar porque você já, né, tomou um pouco de distância ali, né? Então, gente, olha, fica aí essa dica de chegar muito bem preparado, né? E evitar erros assim que podem te custar uma super vaga, né? Isso daí o alemão não perdoa e eu, assim, entendo, né? Porque se tinha outra pessoa também super qualificada, né? E então, isso daí acabou pesando negativamente pro lado dele, né? Foi, exatamente. Esse é um exemplo bem claro de que você... Inclusive, a gente, no nosso material todo, a gente dá a dica de você usar um amigo, um familiar, para poder fazer uma avaliação antes, né? Simplesmente para você pegar esse tipo de erros que podem acontecer. E mais ainda, só para continuar nesse exemplo, o que aconteceu? Foi a primeira pergunta que a gente fez na entrevista. Ou seja, já começou mal, a entrevista dele começou num nível uma baixo. Vibe bem ruim. Uma vibe bem ruim, porque ele teve que se explicar. Sim. Aí ele falou que realmente estava procurando vaga na Holanda e na Alemanha, que ele era polonês, então
Só que já começou, já colocou o cara down, e aí a gente perdeu Sim, tempo também. A gente perdeu tempo, sim, sim. né? Então, olha isso, uma coisa, uma bobeira, não só atrapalhou o processo seletivo dele, e custou, de fato, pelo menos essa vaga aí, que poderia ter acontecido, né? Uma pena. É, antes de eu fazer a pergunta que eu queria fazer, eu vou fazer essa que chegou aqui. É, na questão de se alguém já está fora do mercado e está tentando, né, se reencontrar, ou já está aqui na Alemanha e está tentando aí se reencontrar, né, achar o seu lugar dentro do mercado de trabalho na Alemanha. Você tem aí alguma dica ou alguma experiência, se isso influencia ou não? Como é que os alemães lidam com isso? Ah, sim, excelente pergunta. Nossa, excelente pergunta. E eu vou até usar essa pergunta para dizer que, de fato, a nossa audiência, aqui, da nossa audiência, Rod, a gente tem dois perfis, né? Tem um perfil que é tipo o meu, que é um perfil de quem está no Brasil aplicando para a Uhum. Alemanha ainda, e também tem o perfil da Aline, né? A minha mulher, que também trabalha aqui no nosso canal e que você conhece. Então, é, foi, de fato, para ela foi diferente, um desafio diferente. Eu vim com trabalho, então para quem, então acontece muito, né? Ou o cônjuge, né, que vem junto com a pessoa, muitas vezes a pessoa deixa uma carreira para trás, né? Sim. É para poder acompanhar o outro. E aí chega aqui e tem que se reinventar e tem que buscar digamos, uma vaga que não sabe muito bem. Então, nossa audiência, a gente também trabalha muito nesse sentido, ajuda essas pessoas que estão vindo, os acompanhantes, a entender melhor o mercado, a poder até se preparar antes de vir. Mas Uhum. para quem tem essa questão, eu vou ainda não vou desanimar, a dica que eu dou é para que não desanime, de fato, Uhum. e que tem que fazer esse trabalho em triplamente, né? Foi a Aline para conseguir o trabalho dela aqui, foi isso. Inclusive a gente se mudou, né? No final eu fui me mudar em Düsseldorf, fui para Düsseldorf, um lugar lindo, um lugar excelente, uma cidade que entrega tudo aquilo que você colocou no seu post hoje. Aqui você que não me E, deixa mentir, né? exatamente, de fato. E só que quando no momento dela a gente conseguir da recolocação dela, né, a gente sentiu dificuldade de se realocar em Düsseldorf, até a gente teve algumas boas opções, mas não era aquilo tudo, então a gente abriu o leque para a Alemanha. E nesse momento de abrir o leque para a Alemanha foi que a gente conheceu um mundo que eu não conhecia, Rod. É que o Uhum. país inteiro é desenvolvido. Uhum. Não é que nem o Brasil, que não tem as capitais, né, e tem a O gente foi para Sudeste, né? o Sudeste, exatamente, ou o Sul, ou tem ou a costa, né, que é mais desenvolvida, ou tem o interior que trabalha a agricultura muito forte. Uhum. Aqui não é isso, né? Aqui o país inteiro é desenvolvido e, e a gente não tem essa noção. Eu Uhum. não tinha essa noção, mesmo morando, inclusive mesmo morando aqui. Eu fui para cidades como, por exemplo, Mannheim. Que lugar legal foi aquele de Uhum. Mannheim, que inclusive tem a BASF lá em Mannheim. Uhum. É uma BASF gigante lá, e é do lado de Heidelberg, uma cidade Linda. universitária linda. Esse é um lugar de contos de fadas, aquele lugar, né? Então, assim, e pertinho tem Frankfurt, e tem Sim. Wiesbaden, tem... Então, que região rica é aquela? E as pessoas não entendem, não conhecem. Então, é, outra dica que então nesse sentido, trazendo a nossa própria experiência, né, de pessoas que ainda que tiveram tipo um gap na carreira, seja por algum motivo, o que você vai a minha nossa dica é, primeiro, no seu currículo você tem que deixar claro que você tem um gap ali, né, por algum e você explica por quê, para não acontecer o mesmo caso que aconteceu desse do cara do polonês. Ou seja, para na hora da entrevista você tem que explicar isso. Então, se você está fora do mercado por algum motivo, você coloca qual foi o motivo, né? Ano sabático, eu fui, eu não, eu quis entender melhor, fazer um autoconhecimento Uhum. por um tempo, ou eu fui acompanhar o meu marido ou a minha mulher que se mudou para a Alemanha e eu fiquei um ano estudando alemão, Sim. por exemplo. É muito comum isso Sim. acontecer. E foi o caso aqui da Válido, Aline. né? Algo É, totalmente legítimo aí também, né? lógico. Então, que isso fique claro primeiro no seu currículo. Dois, que busque de fato as suas especialidades, isso que a gente acabou de Sim. falar. Entenda qual é a sua força, porque se você não trabalhou um ano, 2 anos, mas não é, isso não tira toda a experiência que você teve do seu Não. trabalho. Então, busque nas suas especialidades aquela palavra-chave, aquilo que você fez de melhor, aquilo que você tem para entregar
deixe isso muito claro, isso vai ser levado em consideração para o recrutador. Ele não vai ter esse, a pessoa não está trabalhando e não... A última pessoa que a gente contratou, então, agora, ele estava um ano fora sem trabalho, tirou um trabalho por um ano sabático, aconteceu, o corona veio, tirou o sonho desse ano de viagem pelo mundo e a pessoa teve que se recolocar no mercado. Então, isso acontece, e assim como diversos outros assuntos. Então, precisa se deixar isso claro. Sim, de fato, essa é uma dica. E também abra muito o seu leque. Não fique pensando só, isso que é o link que eu estou fazendo daquele caso que eu te falei, não pense só nas principais cidades da Alemanha, abra muito a sua cabeça, porque é um país que é muito desenvolvido em diversas áreas, lugares que você talvez nunca tenha escutado falar, são lugares excelentes de se morar, de viver, de se trabalhar, com excelentes empresas. Então, essa é outra dica que a gente dá nesse sentido. E Ótima faça dica. muita pesquisa. E faça muita pesquisa para você... Estude a fundo, né? Estude a fundo para que você, de fato, sim. E aí foi isso. O caso da Aline foi esse. Entrou na área dela, né, que é a área de patentes. Ela é arquiteta de formação, mas trabalhava há muitos anos no Brasil, no próprio departamento de patente brasileiro. E chegou aqui, se dedicou no alemão. E chegou no momento que falou, cara, agora eu vou atrás do mercado de trabalho. E aí abriu o leque, em Düsseldorf não estava tão fácil, então no momento que ela abriu o leque, e aí a gente viu que era outro mundo, a gente foi para Ludwigsburg, para Mannheim, a gente foi para cá, para Hamburgo, então lugares excelentes, e muitas surpresas e muitos feedbacks positivos aí que a gente teve depois que a gente conseguiu abrir a mente, conhecer mais a Alemanha, saber da potencialidade que tem, e foi um dos motivos também que a gente abriu o canal, para poder dividir isso. A gente vai ter uma série ainda só de regiões aí, vai estar muito rica para falar isso. Olha, quando vocês me contaram, né, gente, eu contei para vocês que nós éramos vizinhos, né, morávamos no mesmo bairro, então a gente, né, vira e mexe, a gente se encontrava no mercado, na nossa caminhada, né, às margens do Reno. E eu lembro que eu fiquei muito triste quando vocês me falaram que estavam indo para Hamburgo, mas eu estou muito feliz por vocês, né, por vocês estarem aí, né, realizados, a Aline também, né, que conseguiu um super emprego na área dela, né, eu sempre digo no blog, nas minhas redes sociais, eu tô aqui para aplaudir a todo mundo, né, todos os nossos conterrâneos, né, a todo mundo que vem né, investe em encontrar o seu lugar ao sol, né, César, isso, e assim, gente, muita coisa não nada vem da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite, né? É tudo um processo, e aqui na Alemanha mais ainda, sabe? É aquela questão de não tente tentar resolver, né, tudo muito rápido. Então, tente se organize para poder investir, quem sabe, um tempo maior. Eu sei que tempo de espera nenhum, né? Ninguém gosta disso, eu muito menos, né? Mas tudo isso às vezes é um processo. E você pode ter certeza que se você primeiro vai aí, né, viver aí esse autoconhecimento e se pergunte, né? Isso eu vou levar muito da nossa live, César, de hoje, qual é a minha especialidade, no que eu sou, né? Profissionalmente falando também, super especial, que a pessoa vai olhar para mim e falar, cara, eu quero esse profissional, essa profissional, porque ela tem, assim, né, esse foco aqui, que é tudo que a gente precisa, né? Então, isso é importante também a gente, né, se conhecer um pouco mais, né, tentar, e daí focar, né, e todo dia, né, fazer a pesquisa, né? E, gente, paralelo a isso, sempre estudando alemão, né? Porque isso daí, por mais que você no início vá trabalhar só com inglês, isso daí vai abrir todo um leque de oportunidades para você, né, César, que você falou muito para a gente com hoje. Certeza, com certeza. E isso você falou agora também, gente, quem está no Brasil e conhece pouco da Alemanha, a Alemanha não é só Berlim e Munique, não. A Alemanha é também aí o Düsseldorf, que é pouco conhecida, né? Colônia, né? As cidades do norte da Alemanha, né? As cidades do centro da Alemanha, sabe? Não fica só nessa de Berlim e Munique, né? Que são cidades também que têm toda a sua, né? Aí também são especiais também. Mas assim, esteja aberto para morar, às vezes, também numa cidade menor,
né? Que aqui na Alemanha é muito comum. Às vezes você vai morar ali no lugar que tem um pasto perto da sua casa, mas você está perto de Frankfurt, né? Ou está perto de uma outra grande cidade, ou entre duas grandes cidades. Isso na Alemanha é muito comum, os alemães fazem muito isso também, né, César? De você estar... Às vezes tem, que nem aqui perto de Düsseldorf, tem Leverkusen, né? Que tem a Baia e Uhum, tal. Está tem, entre tem. Düsseldorf e Colônia, né? Então você pode, né? Você não vai estar, se você vai ver ali Leverkusen, vai pensar, nossa, né? Se você entende futebol, vai saber pelo menos que tem um time de futebol. Mas é uma cidade conhecida, né? Mas olha aí as Sim. oportunidades que você tem, né? Ali em volta, né? Então acho que é importante realmente abrir a mente para isso, né? Com certeza, é isso exatamente. Isso que a gente vai. Por isso que eu estou olhando para frente aí para poder deixar fazer essa série das regiões e mostrar isso muito claro, coisas que eu via, tipo Ludwigsburg, lá Uhum. pertinho da cidade, né, do seu irmão, né, do lado de Stuttgart. Cara, que lugar lindo, que cheio de empresas, né? Sim, Tanto a Porsche, a Mercedes também tem uma base muito forte, tem a MAN, que é a parte de filtros para carro, e várias outras. Que lugar, e que cidade linda, moraria lá tranquilamente, um lugar sensacional de se viver, de se morar. Como eu falei, outros exemplos aqui, poderia dizer, falar de vários outros. Então, é realmente surpreendente, porque a qualidade de vida desses lugares ela é muito parecida, né, Rod? Ela não vai sim, variar tanto, né? É sim, lógico que Düsseldorf recebe, por exemplo, Düsseldorf, Munique recebem aí, estão sempre lá no top 10 no mundo em qualidade de vida, né? E você pode também seguir, olhar esse tipo de ranking, né? sim, No seu post estava dizendo, né, que estava em sexto lugar aí Düsseldorf naquela época. Só que, na verdade, é muito parecido na Alemanha inteira, né? sim. E vai ter, assim, lado bom, lado ruim de cada uma dessas regiões, mas sempre vai ser, certamente, uma região com muito rica e muito valiosa para quem quer se mudar, né, de um país para o Sim. outro e se sentir e ter uma boa qualidade de vida, isso que a gente está falando aqui. Aí, qualidade de vida, a gente pode ficar aqui uma hora falando sobre, mas é tudo que rege essa palavra, né? Qualidade de Sim, vida, sim. né? Uma coisa que eu queria te perguntar, e foi uma pergunta acho que fizeram no início da live, César, é sobre como que os alemães, né, até mesmo aqui os recrutadores e tal, o pessoal de RH, como é que eles veem os profissionais brasileiros aí? O que que, quais são as qualidades, né, que pelas quais nós brasileiros somos conhecidos aí profissionalmente falando? Excelente pergunta. Naturalmente, lógico que isso vai interferir. Quando a gente fala que um profissional brasileiro, qualquer outro vem, a empresa ela está muito aberta, né, a trazer profissionais estrangeiros e já tem outros profissionais estrangeiros atuando dali dentro. Isso é grande chance disso já estar acontecendo. É, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, a primeira reunião que eu fiz com o meu chefe, com o chefe do meu chefe, eu fiquei surpreso, eu fiquei bem surpreso, porque eles me falaram, cara, quando a gente contratou você é porque aqui, especificamente na sua área, a gente só tem alemão. A gente queria trazer Outra colocar visão, uma outra visão, legal. até para fazer um challenge no resto do time, em relação a outra visão de mundo, visão de tudo. Olha Uhum. só, pensa bem, é uma Bacana. empresa que é alemã, tem presença na Europa, mas é uma empresa da área de energia, de geração e comercialização de energia. Então, supostamente de um mercado tradicional, né? Muito tradicional, não estou falando de uma empresa de tecnologia da Google, ou uma empresa Uhum. estrangeira, ou, né, de uma empresa mais tradicional alemã. E aí, esse foi o feedback imediato, e de fato isso aconteceu. Então, eles buscaram isso, de que alguém, de um profissional, seja ele, nesse caso do brasileiro, trouxesse uma dinâmica diferente, Uhum. de fato, e que fizesse um challenge também, né, um desafio interno diferente. Então, eu vejo que sim, é buscar um pouco mais na minha visão, e conversando com diversos outros profissionais brasileiros, seria nessa linha, e ainda de que o brasileiro tem, né, por si só, uma flexibilidade grande, tem um nível de criatividade maior, né, já enfrentou muitos problemas na sua vida para poder, né, estar ali onde você está. Então, também traz Uhum. também esse tipo de bagagem. Muito legal. Inclusive, o meu esposo, né, que é alemão, engenheiro, e ele tem também um funcionário brasileiro, e ele sempre fala que ele preza muito pelo fato de que o brasileiro, quando tem um desafio muito grande, principalmente de questão de prazo de entrega de projeto e tal, geralmente funcionários alemães, sabe, né, colocam, não, é impossível, não vamos conseguir e tal.
E o brasileiro fala, cara, a gente consegue, toca aqui e tal, vou mudar tudo, né? E ele fala, eu amo isso, porque ele realmente, ele coloca, né? Ele é muito flexível e ele consegue animar os outros, sabe? Então, eu acho isso muito bacana e realmente, gente, esse é um ponto forte nosso, né? E a gente tem, sim, muita coisa para agregar, né? Assim como nós podemos aprender muito com os alemães também podem aprender muito com a gente, né? Então, eu tenho certeza de que, né, quem é bem qualificado, né, e está também disposto a investir e aprender também, vai ser também, né, de muito valor para uma empresa alemã, né, César? Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza absoluta nisso, tenho certeza absoluta disso, e não à toa, Rod, eu fui o segundo, eles me chamam de 02, né? O 01 me chama de 02, que eu fui o segundo brasileiro, e hoje somos mais de 10 já, então Olha! estamos em 11 nesse momento, e nesse período de tempo, então é Gente, isso muitos também, né? coraçõezinhos para isso. Olha Um que vem, bacana. um vem e aí faz um bom trabalho e acaba qualificando o próximo, né? Sim, Que vai vir. E aí você tem uma experiência boa, um gestor fala com outro gestor, assim como você deu o caso aí do Stefano falando sobre o profissional dele, e se fala sim, internamente e abre sim. mais oportunidades para os outros que, né? Inclusive, eu até recebo gente me perguntando, vem cá, você conhece alguém assim ou assado, né? Para poder trazer. Isso, Então, isso. é, Então, assim, pense, né, gente, que você fazendo um bom trabalho, você vai estar abrindo, né, as portas para outros profissionais brasileiros, né? E a gente tem tanta coisa boa, né? Nós brasileiros também, então vamos fazer isso também com que isso se torne mais conhecido também, né? Que toda a nossa garra aí também no mundo, né? No mercado de trabalho, profissionalmente falando, né? E, gente, nós já estamos com 70 minutos de live. Infelizmente não dá, né, César, para a gente colocar tudo numa live só. Mas eu convido a vocês para seguirem a página do César e da esposa dele. Aline, um abraço para você, viu? E Alemanha Express, né? Eu vou marcar aqui também. Perguntaram se eu vou deixar a live salva. Tentarei. Espero que dê certo, né? E eu queria pedir a alguém que está aí, Iramai ou Michelle, ouvir. Eu vou desligar aqui rapidinho os comentários. Iramaia ou Michelle, que vocês estão aí, pra vocês tirarem uma foto nossa bem bonita para a gente documentar, né, César, esse nosso bate-papo aqui. excelente, muito bom, até para evitar. E então, deixa eu ver aqui rapidinho. Michelle ou Iramai, ou qualquer um outro seguidor querido, seguidora, tire uma foto nossa bem bonita e me mande, por favor, tá bom? Obrigada, Michelle. Vou desligar aqui agora. Meu amigo, dá um sorriso bem bonito para a câmera para documentar o nosso bate-papo. Gente, estamos bem no sorriso? Deixa eu ver. Excelente, muito bom. Michelle, feita, obrigada. Gente, eu convido Ah, vocês. Iramaia falou. Iramaia, eu conheci aqui o Fábio, o restaurante do Fábio, que ela indicou pra Isso, gente em aqui. Hamburgo. Nossa, e que figura sensacional. Ele é um amor de pessoa, que coisa excelente, né? Vou dar um abraço para ele lá, passar lá recente, falar dessa live aqui que a gente fez. Isso, manda um abração meu para ele. Eu conheci ele aqui também ano passado em Düsseldorf. Estou devendo uma visita para ele no restaurante dele, viu? Em Hamburgo. E quando eu voltar, quero rever você também, a Aline, viu? Com E, né, se certeza. Deus quiser, tudo isso passando, a gente vai poder viajar, né, e se rever todo mundo. E, gente, a mensagem é essa: a Alemanha precisa de profissionais qualificados, né? E nós brasileiros temos muito a agregar. Então, se você está no Brasil, procure aí nas páginas, né, que o César, né, deixou aí de dicas. E para aprofundar, gente, tudo isso, né, para você aprender mais, eu convido a você a seguir a página do... Vou até pedir para você, Aline, para você escrever aqui, né, o IG de vocês, né, Alemanha Express. E eu tenho certeza, né, que vocês vão encontrar muitas dicas super bacanas aí no YouTube. César, eu quero parabenizar você e a Aline pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, né? É uma área, né, uma categoria aí que eu não falo, né? Não tenho, né, experiência pelo fato de ser, né,
uma profissional da área acadêmica. Então, é muito bom saber que nós estamos com gente tão bacana e tão qualificada como vocês fazendo esse trabalho. Então, eu desejo muito sucesso para vocês e para todo mundo, gente, que está no Brasil ou que chegou aqui, está correndo ainda atrás de uma vaga. A mensagem é: não desista. Tente, né, a partir de amanhã, né, já comece a semana tentando fazer uma lista quais são as minhas especialidades, no que eu sou especial, né? E foca nisso, gente. Pode ter certeza, né, de que essa vaga aí, na hora certa, ela vai chegar e esteja preparado, preparada para isso. Eu lembro que quando eu consegui a minha vaga, eu estava super frustrada por vários motivos dentro do meio acadêmico e, de repente, surgiram tantas vagas que dentro de uma semana eu recebi convite, acho que para 4 entrevistas, sendo que antes, sabe, muito tempo não tinha vaga nenhuma. E, de repente, eu podia até escolher, sabe? E quando eu vi a vaga que mais tocou meu coração, eu cheguei lá e eu sabia que aquela era a minha vaga, né? Então, eu desejo de coração para todo mundo que está assistindo, né? E tem esse sonho, se prepare, né? Não desista, gente. Sempre focando aí, né, no Lebenslauf, né, aí no currículo, né, no que você pode oferecer e no alemão também, porque você vai estar abrindo o seu leque de, né, oportunidades. César, alguma coisa aí que você queira, uma última mensagem? Uma última mensagem, só dizer em relação ao idioma que você falou, de fato, se você já está estudando o idioma e colocando no seu currículo, isso é muito importante, porque já demonstra, principalmente, que você está engajado. Isso demonstra o seu engajamento, o seu interessado, de fato, que você não está simplesmente aplicando para a Holanda, e para a Alemanha, e para os Estados Unidos e para o Canadá, que você está focado naquilo. Que você sabe, na Alemanha, que você está estudando, que você tem um apoio, que você está entendendo, né? E está engajado naquilo e motivado que você vai fazer acontecer e vai se adaptar bem quando você vier. Então, isso aí é muito importante, você já colocar o seu idioma lá, que você está, pelo menos, iniciando no básico. E finalizando, te agradecer pelo convite novamente, parabenizar demais o trabalho que você faz aí de alguns anos já, né? Vai fazer 7 anos, está quase chegando no aniversário, quase 7 anos. Então, parabéns, muito, você trouxe a sua, né, toda a sua garra e tudo aquilo que você passou e vários outros perrengues, e você coloca isso público, isso só traz benefício para outras pessoas. Não é fácil fazer isso, né? A gente se expor, não é fácil trabalhar, isso é um trabalho grande que demanda tempo, preparação, né? Então, meus parabéns para você, continue assim, Obrigada. Não desista. Eu sou prova de que você agrega valor, né, para todo mundo. E não só eu, né? Você, inclusive, já fez até parte da própria cidade do Düsseldorf, já te chamou para eventos na cidade. Então, reconhecem o seu trabalho, a sua importância de trazer e documentar essas diferenças culturais que sim, que existem, mas como que a gente trabalha elas, como é que a gente vive em conjunto e aprende, né? Então, parabéns por todo o seu trabalho, vida longa, muito sucesso. E obrigado, eu que tenho que agradecer, não só pelo convite, por tudo isso que a gente tem falado. Conte conosco o tempo inteiro, né? Sempre nesse sentido. E vamos junto, bola para frente e vencer aí os desafios da vida. Esse ano que ainda é desafiador, né? Então, é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigada a você, gente. Obrigada a todo mundo, viu, que esteve aqui com a gente nesses mais de 70 minutos de live. E vou deixar salva, viu? E isso daí, gente. Então, vão, né, procurando aí as vagas no mercado de trabalho, aprendendo muito aí com a Alemanha Express. E, paralelamente a isso, aprender alemão e também, paralelamente a isso, lendo aí, né, tudo que eu tenho para... Já divulguei no blog também, né? Para ir conhecendo a mentalidade alemã, a cultura alemã, né? Então, quanto mais preparado você tiver, melhor vai ser, né, a sua experiência. Então, a gente está aqui também para agregar, né, a isso daí, nessa experiência aí de vocês, viu? Uma boa noite para quem está na Alemanha, um bom fim de tarde aí para quem está no Brasil. E eu sempre digo, gente, bora lá conquistar os nossos sonhos e conquistar o nosso espaço na Alemanha. E eu tenho certeza, né, de que nós vamos, de que vale a pena, né? E a gente está aqui para se ajudar, né? Uns ajudando aos outros, viu, gente? Obrigada, uma boa noite, um abração, viu, César, para você. Obrigado. Para a Líria, até a próxima. Para o Stefan também. Grande abraço, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.